Fala galera, você está no canal Mate1000, Matemática para Concursos Militares. Meu nome é Eric, sou professor de matemática e hoje vamos continuar falando sobre um tópico muito importante que é a aplicação de números complexos na geometria. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal para ajudar. Não esquece de deixar um comentário para poder, com sugestões, críticas e dúvidas, para que a gente possa estar sempre melhorando. Então, vamos lá. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui uma questão do ITA 2008 para falar. É uma questão que vocês vão ver que ela essencialmente ela parece ser de geometria, mas ela tem uma solução muito interessante por números complexos e serve para mostrar bastante como a gente pode aplicar números complexos em problemas que aparentemente não são de complexos. Então, vamos lá. Vamos lá. Questão ITA 2008. Sejam RS duas retas paralelas distando 10 centímetros entre si. Seja P um ponto no plano definido por RS, exterior à região limitada por essas retas, distando 5 centímetros de R. As respectivas medidas da área e do perímetro em centímetros quadrados e centímetros do triângulo equilátero PQR, cujos vértices Q e R estão respectivamente sobre as retas RS, são iguais a... Então vamos lá. Então ele dá duas retas, uma reta R e uma reta S, ok? E aí ele fala o seguinte, que o ponto P ele está localizado na região, que essas retas elas distam entre si 10 centímetros. E o ponto P ele está localizado fora da região entre as retas RS, de forma que a distância que ele está da reta R é de 5 centímetros. Então ele só pode estar aqui nesse lado, ok? Acima da reta R. Beleza. Aí o ponto Q está em cima da reta R e o ponto Rzão está em cima da reta S. Então o ponto Q está aqui e o ponto R, sei lá, está mais ou menos aqui. De forma que o triângulo PQR é um triângulo equilátero, tá? Na minha figura não parece muito equilátero, mas vamos fingir que é. Tá? De forma que o triângulo seja equilátero. O que ele quer saber? Ele quer saber o lado desse triângulo e a área desse triângulo. Tá? Então, esse problema, se você olhar ele de maneira ingênua, você vai olhar e ver que é um problema essencialmente de geometria plana. E dá para resolver por geometria plana. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês como a gente pode resolver essa questão usando números complexos. Vocês veem que a solução é relativamente simples e interessante. Então, pessoal, a ideia vai ser o seguinte. Eu vou estabelecer um sistema de coordenadas, tá? Sendo que o eixo das abscissas vai ser a reta S. Então, vou estabelecer aqui o eixo das abscissas, né? O eixo real. E aqui o eixo das ordenadas em cima do ponto R. Passando aqui pelo ponto R. Só olhar aqui. Aqui o eixo imaginário. Tá? E o ponto R ficou igual à origem do sistema. Ok? Bom, beleza. Agora vamos olhar para, nesse sistema, como é que ficam as coordenadas dos pontos P e Q. O ponto Q, eu não sei a coordenada x dele, que eu não sei essa distância aqui. Mas eu sei a coordenada y dele, eu sei que é 10. Então eu posso dizer que a coordenada x dele eu vou chamar de Azinho, a coordenada y vai ser 10. E o ponto P é a mesma coisa. Eu não sei a coordenada x do ponto P, mas a coordenada y eu sei. Eu não sei a coordenada x, ou seja, essa distância aqui. Mas eu sei a coordenada y, que é 15, né? Então, eu posso dizer que o ponto P, nesse sistema, ele vai ter coordenada x, eu vou chamar de Bzinho, e a coordenada y dele vai ser 15. Ok? Bom, para que o triângulo PQR seja equilátero, a gente já viu que o vetor RQ, rotacionado de 60 graus,
tem que ser igual ao vetor RP. Então, vamos lá. RP tem que ser o vetor RQ aplicado uma rotação de 60 graus. Beleza? Só que a gente sabe que RP é o ponto P menos R. E RQ é o ponto Q menos o ponto R. E uma rotação de 60 graus de um vetor equivale a multiplicá-lo por cis de 60. Tá? E aqui entra a vantagem que a gente tem em colocar a origem do sistema em cima do ponto R. Porque como a origem está em cima do ponto R, então o ponto R é o ponto 0, 0. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, na verdade, a gente descobre que o complexo associado ao ponto P é, na verdade, o complexo associado ao ponto Q multiplicado por cis de 60. Ok? E agora? Bom, o ponto P ele é o ponto de coordenadas B e 15. Ou seja, ele está associado ao complexo B mais 15i. O ponto Q ele tem coordenadas A e 10. Ou seja, ele está associado ao complexo A mais 10i. E cis de 60, né, cosseno de 60, mais i seno de 60. Nada mudou. Beleza? Agora temos que fazer as contas. Do lado esquerdo, ficamos com B mais 15i. Do lado direito, a gente aplica a distributiva. A com meio vai ficar A sobre 2. Aí, A com I raiz de 3 sobre 2 vai ficar mais raiz de 3 sobre 2A vezes I. Aí depois, 10i com meio vai ficar mais 5i. E depois, 10i com I raiz de 3 sobre 2, o 10 corta com 2 vai ficar 5, e ao quadrado vai ficar menos, né? Então, menos 5 raiz de 3. Tá? Então, só dando uma organizada aqui, vou juntar a parte real, que vai ser A sobre 2, menos 5 raiz de 3. E a parte imaginária, que é raiz de 3 sobre 2A mais 5. Beleza? Pronto. Agora que a gente tem dois números complexos na forma algébrica iguais, a parte real de um lado é igual à parte real do outro. E a parte imaginária desse lado é igual à parte imaginária do outro. Certo? Então, o que nós temos? Deixando aqui uma setinha. Nós temos que B é igual a A sobre 2 menos 5 raiz de 3. E 15 é igual a raiz de 3 sobre 2A mais 5. Beleza? Então, tem um sistema, duas equações, duas incógnitas, mas eu nem preciso achar. Eu vou trabalhar com a segunda equação, que eu acho direto A. Então, vamos lá. Se o 5 passa para lá, fica 10. O 2 passa multiplicando, fica 20. Divide por raiz de 3. O A é igual a 20 sobre raiz de 3. Tá? Agora que eu sei o A, eu sei as coordenadas do ponto Q, né? O ponto Q, então, ele tem coordenadas 20 sobre raiz de 3 e 10. Mas o que a gente quer é o perímetro e a área, né? Para achar o perímetro e a área, eu preciso saber o lado desse triângulo equilátero. Repare que o lado é a distância QR, ou QO, né? Porque o R é a própria origem do sistema, que na verdade é o módulo do Q, né? Eu posso dizer que o complexo Q está associado ao complexo 20 sobre raiz de 3 mais 10i. E aí, o lado desse triângulo equilátero é o módulo do complexo Q, né? Que é a raiz de 20 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai ser raiz de
400 sobre 3 mais 100. Então, o lado vai ser raiz de 700 sobre 3. Então, o lado vai ser... Bom, 700 é 7 vezes 3, né? Então, é 7 vezes 10 vezes 100. O 100 pode sair da raiz como 10, né? Então, vai ficar 10 raiz de 7 sobre raiz de 3, que racionalizando é 10 raiz de 21 sobre 3. Beleza? O que ele quer no problema? Ele quer o perímetro e a área. Então, ó, o perímetro é 3 vezes o lado, né? Porque o triângulo é equilátero, vai ficar 10 raiz de 21, porque o 3 vai cancelar. Então, o perímetro é 10 raiz de 21. A gente fica entre a letra B e a letra C. E a área, lembrando que a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que L ao quadrado é 700 sobre 3, né? Então, vai ficar 700 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 4, que vai dar 175 raiz de 3 sobre 3. 175 raiz de 3 sobre 3 está aqui, letra B de bola. Ok, pessoal? Beleza? Show? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. Agora, uma questão do ITA. Uma questão recente, ITA 2020 para 2021. Então, olha só. Seja Z um número complexo. Se a representação dos números 4, Z mais 2 e Z ao quadrado no plano complexo são vértices de um triângulo equilátero, então o comprimento do seu lado é igual a... Vamos ver. Bom, a gente já aprendeu a resolver esse exercício, né? A gente já viu que, independente do referencial, vou deixar assim, ó. Eu tenho aqui o complexo 4, aqui eu tenho o complexo Z mais 2, e aqui eu tenho o complexo Z ao quadrado. Certo? Eu tenho esses três complexos formando um triângulo equilátero. O que isso significa? Significa que o vetor que leva o afixo do complexo 4 ao afixo do complexo Z mais 2, rotacionado de 60 graus, tem que dar o outro vetor ali. Certo? Com isso, o triângulo vai se tornar equilátero. Obrigatoriamente. Né? Porque pelo caso que esse aqui é 60, né? E ele tem dois lados iguais, para quem ainda não chegou a pensar nisso, como ele tem dois lados iguais, esse ângulo é igual a esse. Só que como a soma tem que ser 180 e já tem 60 aqui, só falta 60 e 60. Então, só com essa rotação já é suficiente para a gente garantir que o triângulo vai ser equilátero. Então, vamos lá, né? Então, eu tenho que esse vetor, vamos chamar aqui de A, B e C. Então, o vetor B menos A, rotacionado de 60, ou seja, multiplicado por 6 de 60, tem que ser igual ao vetor C menos A, o vetor AC. Quem é B menos A? B menos A é Z mais 2 menos A, que é 4. Cis de 60, já conhecemos, é 1 meio mais I raiz de 3 sobre 2. C menos A é o quê? Z ao quadrado menos 4. Beleza? Bom, dando uma ajeitada aqui, ficamos com Z menos 2, né? Que multiplica meio mais I raiz de 3 sobre 2 é igual a Z ao quadrado menos 4, é uma diferença de quadrados. Isso aqui é Z menos 2 vezes Z mais 2. Opa, que beleza, né? Por quê?
eu tenho o fator z menos 2 dos dois lados. Eu posso cortar? Não. Cuidado, né? A gente tem que pensar que o fator pode ser... eu tenho que pensar que ele é uma solução, né? Então, primeiro caso, suponha que z igual a 2. Z igual a 2 é uma solução. Se z igual a 2 já é uma solução. Então, eu teria 2, 4, né? Vamos ver o que aconteceria. Os complexos seriam 4, aí 4 e 4. Esse triângulo seria equilátero? Não. Os três complexos ficariam no mesmo ponto, né? Eu teria... Repare que z mais 2 seria igual a 4. E o z ao quadrado também seria 4, né? Então, os três complexos seriam o mesmo ponto. Isso, teoricamente, satisfaz essa situação, né? Porque se você multiplicar, seria 0 vezes x 60 igual a 0. Então, por isso que satisfaz. Esse caso não nos serve, a gente quer outro, né? Segundo caso seria o quê? Se o z for diferente de 2. Tá? Se o z for diferente de 2, o que acontece? A gente vai ter o seguinte, a gente vai poder cortar o z menos 2 e a gente vai ficar com meio mais i raiz de 3 sobre 2 igual a z mais 2. Tá? Aqui eu vou falar um detalhe importante, tá, gente? O que acontece? Na verdade, quando você quer um triângulo equilátero, a gente sempre faz a associação, a rotação pensando no sentido anti-horário, que é o sentido mais comum. Mas, teoricamente, existe uma outra solução aqui para baixo que apareceria se eu rodasse de menos 60 graus, né? Então, o certo seria botar cis de mais ou menos 60. Então, quando eu tenho dois pontos, eu posso criar um triângulo equilátero para cima, rotacionando de 60 graus, ou posso criar um triângulo equilátero, entre aspas, para baixo, né? Se eu rotacionar de menos 60 graus. Tá bom? Então, o certo seria botar cis de mais ou menos 60. E o que isso influenciaria? Isso influenciaria que aqui seria meio mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, aqui seria meio mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Não vai influenciar na resposta, mas, para ser rigoroso, isso é mais correto. Ainda mais se você, né, considerando que o ITA tem prova discursiva, né? Se isso cai numa discursiva, você teria que considerar os dois sinais. Mas, para a prova objetiva, se você descartasse o sinal, né? Se você não considerasse o sinal, você ia acertar do mesmo jeito. Beleza. E aí, vamos lá. Agora a gente consegue achar o z, né? Quem é z? O z vai ser, passa o 2 para lá subtraindo, vai ficar meio menos 2, mais ou menos, i raiz de 3 sobre 2. Meio menos 2 é menos 3 meios. Mais ou menos, i raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o complexo z. Nesse caso, quais são os complexos associados ao triângulo, né? Seria o A, que é o 4. O A seria o complexo 4. O B, que é o z mais 2, seria meio mais i raiz de 3 sobre 2. Meio mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. E o C, que seria z ao quadrado, ou seja, seria menos 3 meios, mais ou menos i raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Esses seriam os vértices. Aí eu não vou fazer essa conta não, de levar ao quadrado, deixa eu ver assim. Mas não é difícil não. Beleza. Só que o que ele quer? Ele quer saber o lado do triângulo. Ele quer saber o lado. Se ele quer o lado, eu vou fazer o jeito mais simples. Ó. O lado é o módulo do vetor AB, né? Ou seja, é o módulo do vetor AB, que é o módulo de B menos A. Módulo de B menos A. E o módulo de B menos A, lembra que B é Z mais 2, né? E o A é 4. Então, é módulo de Z mais 2 menos 4, que é, na verdade, módulo de Z menos 2. Ok? E o módulo de Z menos 2 vai ser o módulo de
o z, que é menos 3 meios, mais ou menos i raiz de 3 sobre 2, menos 2, que é igual a módulo de menos 3 meios menos 2 vai ser menos 7 meios, mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. E aí isso aqui vai dar raiz de 7 meios ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Que aí aqui vai dar 49 mais 3 vai dar 52 sobre 4. Raiz de 52 sobre 4, que é raiz de 13, né? Raiz de 13. Raiz de 13, resposta letra E. Ok? Beleza? Então tá aí, mais uma aplicação e daqui a pouco a gente faz mais um exercício. Valeu?